Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje vou dar os meus palpites do UFC 265 que rola nesse final de semana. A luta principal desse UFC é Derrick Lewis contra Ciryl Gane, valendo aí o cinturão interino dos pesos pesados. Mas nesse vídeo eu vou falar do co-evento dessa noite, o co-evento que vai ter uma disputa entre dois brasileiros, que vai ser o José Aldo Júnior e o Pedro Munhoz. Se você não é inscrito no canal, esse é um ótimo momento para você se inscrever clicando no botão aqui embaixo e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do MMA. Vamos falar da luta, começando aí com o José Aldo Júnior. O José Aldo, que era um campeão extremamente dominante na categoria dos penas, vinha ali com um reinado, defendendo o cinturão várias vezes por longos anos, até que em 2015 ele acabou enfrentando aí Conor McGregor. Teve aquela fatídica luta em que ele foi nocauteado com o primeiro golpe do Conor, né? E acabou aqueles 13 segundos e acabou o reinado ali constante do Aldo. O Aldo até voltou a ser campeão da categoria, mas depois perdeu duas vezes para o Max Holloway, que também se tornou campeão da divisão. Depois disso o Aldo começou a tentar dar uma respirada, venceu ali o Jeremy Stephens e o Renato Moicano, mas aí de novo acabou enfrentando aí o Volkanovski e perdeu. O Volkanovski também se tornou campeão da divisão. Resolveu descer de categoria, enfrentou o brasileiro Marlon Moraes numa decisão em que ele perdeu por decisão dividida. Muita gente achou que ele venceu, ele acabou disputando de novo, né? Caiu pra cima e foi disputar o cinturão contra o Petr Yan, foi derrotado pelo Petr Yan e aí, num respiro, no último combate, pegou o Marlon Vera e acabou conseguindo aí uma boa vitória. Se você olhar o retrospecto aí do José Aldo Júnior, você vê que a vida dele não tem sido fácil depois de 2015. Aquele Aldo invencível realmente não é a realidade que a gente tem hoje em dia. O Aldo tem muitas derrotas. Se você parar para olhar aí nos últimos 4 lutas dele, ele tem uma vitória em cima do Marlon Vera e 3 derrotas. Muita gente alega que o melhor do Aldo, o prime do Aldo já passou e que agora o Aldo já virou fio, tá na ladeira abaixo e que os desempenhos dele vão piorando a cada dia. Por um lado, isso faz até algum sentido, o Aldo não tem realmente conseguido os mesmos desempenhos, mas a gente tem que avaliar também quem foi que venceu o José Aldo Júnior. A única pessoa que tá marcado lá no cartel dele que ou venceu e que não é campeão é o Marlon Moraes. Você tem, do outro lado, você tem Conor McGregor, que se tornou campeão da categoria, você tem Max Holloway, campeão da divisão, você tem o Volkanovski, campeão da divisão, tem Petr Yan, campeão da divisão dos galos. Então todo mundo que o venceu é de nível altíssimo. Então se por um lado o Aldo ele vem acumulando derrotas, por outro lado essas derrotas são para nomes significantes para os quais na maioria das vezes ele deu luta. Então não é um cara que está sendo atropelado por nomes desconhecidos, como por exemplo a gente vê acontecendo aí com o Renan Barão, que a galera gosta muito de comparar aí com o atual estado do Aldo, e eu acho bastante diferente. Do outro lado do queixo a gente vai ter o Pedrinho Munhoz. Pedrinho Munhoz que vinha numa crescente. Pedrinho Munhoz ele chegou a vencer aí o Bryan Caraway e depois o Colt Gavin, ex-campeão da divisão. Numa sequência, as duas lutas ele venceu por nocaute no primeiro round. Então o nome do Pedrinho deu aquela grande levantada e aí ele pegou o Aljamain Sterling, que é o atual campeão da categoria, e acabou tropeçando no Sterling. Na luta seguinte pegou o veteraníssimo aí, Frank Edgar. Frank Edgar que foi campeão dos leves, desceu 2 categorias, está agora nos galos e aí acabou perdendo por decisão dividida, mas se recuperou no último combate, vencendo aí o Rivera. Então se você for olhar o Pedro Munhoz, também não está no momento fácil. Nos últimos 3 combates ele tem apenas uma vitória, então tá complicado para os dois lutadores, mas são dois lutadores tops dessa divisão. Muita gente tem avaliado que o Aldo tá numa descendente e o Pedro Munhoz tá numa ascendente. Eu não sei exatamente se a gente consegue ver ascendência ou descendência para esses dois lutadores. Para mim, eles estão meio que andando de lado. Eu acho que o Pedrinho, quando enfrentou os tops da divisão, teve dificuldade. O Aldo, quando enfrentou os tops da divisão, também teve dificuldade. Então eu acho que é mais interessante, em vez de olhar os retrospectos para saber quem está melhorando ou piorando, eu acho que a gente tem que olhar o confronto entre os dois. São dois atletas que têm a mesma idade, 34 anos. O Aldo tem mais rodagem e mais experiência, quase 10 lutas a mais aí do que o Pedro Munhoz. O Aldo tem utilizado algumas ferramentas que estavam adormecidas, tipo o Aldo chutador de pernas, voltou aí a dar um chute nas pernas nos últimos combates, ainda não foi o suficiente. Por outro lado, o Pedro Munhoz tem um poder de nocaute muito acentuado e o queixo do Aldo já tem deixado ele na mão em algumas situações. O output, né, a quantidade de golpes conectados pelo Pedro Munhoz é mais alta do que a quantidade de golpes jogados pelo Aldo. Por outro lado, o Pedro Munhoz também é mais acertável, a defesa do Aldo é melhor, ele controla melhor a distância. Nessa categoria de peso, no peso galo, apesar deles terem alturas muito parecidas, o Aldo é levemente maior, o Aldo também tem vantagem na envergadura de braço e na envergadura de pernas.
embora tenha essa vantagem, o Aldo não é o cara que costuma usar muito isso dentro do jogo, ele gosta da trocação. E isso é um ponto positivo para o Pedro Munhoz, né? O Aldo, se entrar na curta distância, vai ficar suscetível à mão pesada do Pedro Munhoz e pode ser que ele acabe ficando por ali mesmo, já que o queixo do Aldo, a gente sabe que quando uma pessoa é nocauteada várias vezes repetidas, ela acaba ficando mais suscetível ao nocaute. Embora nas lutas do Aldo, de uma forma geral, menos a do Conor McGregor, ele acabou sendo nocauteado por um acúmulo de golpes. Então ele tomou vários golpes até que uma hora ele cedeu, né? Não foi com um one punch nocaute, só aconteceu com o Conor. E no caso do Pedro Munhoz, o Pedro Munhoz, apesar de desferir muito golpe, ele recebe muito, então eu não acho que ele vai conseguir colocar o one punch nocaute, e no volume ele acaba saindo na desvantagem porque ele também é muito acertável, né? E o Aldo também tem poder de nocaute nessa categoria. Então eu acho que é uma luta bastante equilibrada. Uma coisa que pra mim é certo é que essa luta não vai pro chão. Eu acho que nem o Aldo, nem o Pedro Munhoz vão buscar levar essa luta pro solo, a não ser numa oportunidade. A gente sempre fala isso, um cara ficou tonto e tal, aí o Aldo vai lá, ou o Munhoz vai lá, gruda e tenta levar pro solo, mas fora isso, eu acho que eles vão querer trocar em pé. Eu acho a trocação do Aldo melhor, principalmente quando ele tá usando o chute que ele tem utilizado. Como ele não vai ter medo de ser quedado pelo Pedro Munhoz nessa luta, acho que vai usar novamente, como usou aí recentemente. Então, acho que o Aldo vai ter essa vantagem de envergaduras e chutes e que talvez atrapalhe a mobilidade do Pedro Munhoz. Então, na comparação direta, eu vejo uma luta bastante equilibrada dos dois. Existem vantagens e desvantagens para os dois atletas, mas a minha aposta, para não ficar em cima do muro, primeiro curte, depois eu falo a minha aposta. Já curtiu? Então curte aí. A minha aposta vai no José Aldo. Eu vou dar uma vantagem bem leve para o José Aldo aí, 55-45. Acho que ele tem mais experiência e pode usar o chute para diminuir a mobilidade do Pedro Munhoz e acertar o Pedro Munhoz nos contragolpes. Então acho que talvez a fome do Pedro Munhoz de ir para cima com tudo abra espaço para ele ser contragolpeado e por isso eu vou colocar uma leve vantagem aí pro José Aldo Júnior. Lutaça que deve definir aí um cara que vai entrar na fila como contender para disputar cinturão. A categoria ali em cima tá muito embolada, a gente tem Sterling que vai fazer a luta contra o Petr Yan, a gente tem o Dillashaw chegando agora, enfim, tem o Rob Font também, então tem outras lutas interessantes. Eu acho que a gente pode ter dessa luta saindo um tira-teima, né? Quem vencer essa luta vai para uma luta e da próxima vai pro cinturão, então vamos ver quem vai ser o próximo adversário para ele, pode ser o Rob Font, por exemplo, mas a gente vai analisar isso aí depois que a luta acontecer, vendo como é que, não só quem venceu, mas também como venceu, para poder fazer um prognóstico um pouco mais adequado para vocês. Mas é isso aí, quem vocês acham que vai levar essa luta? Vocês põem fé aí na mão pesada do Pedro Munhoz? Acho que ele vai conseguir subir porque ele tá na ascendente e o Aldo tá na descendente, ele vai atropelar o Aldo, ou acho que o Aldo, chutador de pernas, vai aparecer nessa noite, vai chutar as pernas ali do Pedro Munhoz e vai acabar levando essa luta? Coloca aqui nos comentários qual é o palpite de vocês, eu quero saber a opinião. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais!